Eu fui um jovem terrível, que dava muito trabalho mesmo para os meus pais. Desobediente, rebelde, saía muito, usava drogas ilícitas e fiz com que os meus pais sofressem bastante. Mas eu não estou querendo justificar. Porém, eu agia dessa forma tão inconsequente porque eu me sentia rejeitado pela minha família. Na época, eu não sabia o que tinha de errado comigo, mas eu sabia que por algum motivo eu era rejeitado pelos meus pais, pelos meus irmãos. Eu era sempre a última opção para qualquer coisa na vida de qualquer um deles. E aquilo fez com que eu crescesse dessa forma. Até que um dia alguém falou sobre Jesus para mim. Até que um dia eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Em meio às minhas dores, às minhas frustrações, às minhas decepções. Se eu já me sentia completamente excluído da família, imagine na situação em que eu vivia. Era muito mais excluído ainda. Eu fazia tudo aquilo como uma forma de vingança, de revolta mesmo. Mas quando eu fui alcançado por Jesus, tudo mudou dentro de mim. Alguém falou de Jesus para mim. Eu fui evangelizado por outros jovens assim como eu. E eu queria entender o que havia levado aquele jovem que era tão jovem quanto eu a seguir por esse outro caminho. Parecia ser um caminho muito mais bonito do que o caminho que eu estava levando. E eu comecei a frequentar a igreja, comecei a caminhar junto com outros jovens da minha idade, outros adolescentes da minha idade. E eu fui me apaixonando por Jesus Cristo. A coisa mais linda que acontecia comigo e que eu lembro com muita alegria e na verdade eu sinto muita falta, porque aquela comunhão que eu tive lá no comecinho, até hoje, eu creio que não há uma comunhão igual àquela. Logo depois da minha conversão, logo depois do meu batismo, eu estava tão apaixonado por Jesus Cristo, tão cheio de zelo, tão cheio de amor, tão querendo viver as coisas sobrenaturais de Deus, que eu comecei a ter um ritual de comunhão extraordinária com Deus. Era algo realmente extraordinário. Todos os dias, mesmo quando eu ia para a igreja, à noite, quando eu chegava em casa, antes de dormir, eu limpava o meu quarto, eu varria, eu passava pano no meu quarto, eu perfumava o quarto com perfume, eu limpava a cama, trocava os lençóis, sempre colocava um lençol branco na cama, colocava 2 cadeiras no meu quarto, tomava banho, me arrumava, colocava uma roupa bonita, passava o melhor perfume que eu tivesse para colocar. E pronto, eu estava pronto para conversar com Deus. Era a minha rotina de todos os dias. Limpava o quarto, lençol branco na cama, 2 cadeiras no quarto e eu tomado banho, arrumado, cheiroso para Jesus. E então eu me ajoelhava aos pés da cama e eu começava a orar. E eu chamava Jesus para entrar no meu quarto, para se sentar na cadeira. E então eu me sentava e eu começava a conversar com ele. E era horas e horas de conversa.
Muitas vezes, quando eu dava por mim, o dia já estava amanhecendo. E aquela nuvem de glória invadia o meu quarto. Era o sobrenatural de Deus. Eu sentia como se eu não estivesse na terra. Todo aquele momento que eu estava ali, trancado no meu quarto, com Jesus, conversando com Ele, era como se nada mais existisse, apenas eu e Jesus dentro do quarto. E nós conversávamos sobre tudo. Eu conversava, eu falava, eu fazia silêncio. Eu ouvia Jesus falar comigo. Nós adorávamos, eu louvava, eu dançava. E aquilo era incrível, era maravilhoso. Era uma presença extraordinária. Quando eu dormia, eu tinha muitos sonhos, muitas visões, muitas revelações. Quando eu chegava na igreja, quando no dia seguinte era culto, eu chegava na igreja. Quando eu recebia qualquer oportunidade, ou até mesmo no meio do culto, o Senhor me dava revelações tremendas a respeito das pessoas que estavam ali. Deus me usava de maneira poderosa. Eu recebia muitos dons, um atrás do outro. Foram muitos meses assim. Muitos meses assim. E eu fui crescendo tremendamente na presença de Deus. Hoje eu continuo na presença de Deus. Desde a minha adolescência. Desde os meus 18 anos até hoje, quase 50 anos de idade, a minha família está na presença de Deus. Meus filhos estão na presença de Deus. Todos são servos da casa do Senhor, são obreiros da casa do Senhor. Seguem a doutrina fiel, a palavra de Deus. Cumprem os princípios bíblicos da palavra de Deus. Mas eu nunca vou me esquecer do momento em que a semente da fé foi plantada no meu coração e me fez viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Não foi fácil chegar até aqui. Foram muitas provas, muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas espirituais. Mas a fé não fingida, a fé verdadeira em Jesus, a confiança em Jesus, faz com que nós possamos viver as promessas de Deus em nossa vida. O processo pode não ser fácil, mas a promessa, o Senhor jamais deixa de cumprir, uma vez que o seu servo é fiel e obediente à sua palavra. Oi, gente, paz do Senhor Jesus, que história maravilhosa. Confesso que o meu coração ficou bem quietinho. Eu amo esses relatos de experiência com Jesus. Quando fala de amor, de encontro, de comunhão, eu me vejo, né? Porque eu sou um pouquinho maluquinha, né? Dizem que todo cristão é um pouco maluco por Jesus. E tem dessas coisas, né? De entrar pro quarto, fechar a porta e cada um tem seu jeito ali de conversar, de ter a sua comunhão. E isso é maravilhoso. Então, que nós possamos nos inspirar nesse relato de fé, nessa história de fé. E se ainda não tem, passar a ter uma comunhão assim com Deus, uma comunhão verdadeira, uma comunhão de pai e de filho, de se entregar verdadeiramente à presença do nosso Senhor. Fiquem bem, fiquem com Deus. Shalom.